Você já percebeu como, na busca pela cura emocional, somos levados a procurar respostas em todo lugar, menos em nós mesmos? Vamos a terapeutas, lemos livros, fazemos cursos, meditamos, compramos cristais, fazemos promessas, buscamos técnicas, ferramentas, gurus, explicações. Nos convencemos de que, se encontrarmos o método certo, a pessoa certa, a palavra certa, finalmente algo dentro vai se alinhar, silenciar, se resolver. Mas o que acontece, muitas vezes, é que passamos por tudo isso com uma sensação incômoda de que algo ainda está faltando. Como se estivéssemos cercando a dor sem nunca realmente tocá-la. Como se estivéssemos vivendo a cura como mais uma performance, mais uma tentativa de controle, mais um esforço de negação sutil do que realmente dói. Porque encarar a dor de frente exige mais do que conhecimento, exige rendição. E é isso que ninguém te conta sobre o processo de cura emocional. Ele não é bonito, não é linear, não é confortável. Não tem trilha sonora calma, nem iluminação suave. Ele é, muitas vezes, brutal. A cura de verdade não se parece com a imagem que vendem nas redes. Ela se parece com o chão, com noites insones, com crises que não têm nome, com silêncios angustiantes. Ela se parece com a sensação de estar se perdendo, quando, na verdade, é a ilusão de controle que está sendo desmontada. E aí está o primeiro passo oculto da cura. Aceitar que ela não é sobre eliminar a dor, mas sobre finalmente escutá-la. Não é sobre resolver o que você sente, é sobre permitir que o que você sente exista. Há uma parte sua que você esconde até de você. Uma parte que aprendeu a sobreviver calada, adaptada, funcional. Uma parte que diz, tá tudo bem, quando tudo está ruindo. Que finge força porque foi ensinada a não ser fraca. Que engole o choro, a raiva, o cansaço, porque aprendeu que sentir era perigoso, que expressar era demais, que mostrar vulnerabilidade era falhar. Essa parte não adoeceu agora. Ela vem gritando há anos, talvez décadas, e o nome desse grito muitas vezes vira sintoma. Ansiedade, insônia, apatia, desânimo, mas o que realmente está acontecendo é outra coisa. É a alma tentando te chamar de volta, porque você se perdeu de si. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Mas aquilo que você acolhe, se transforma. E o que significa acolher? Significa parar de fugir. Parar de se distrair, de se explicar, de se justificar. Significa sentar com a dor e perguntar, o que você quer me mostrar? Significa criar espaço para a tristeza, para o medo, para a raiva, sem se apressar em dar nome, sem tentar racionalizar, sem tentar curar logo. Porque às vezes, o que a dor precisa não é de solução, é de escuta. A alma adoece não porque sente, mas porque não é escutada. E a cura começa quando a escuta acontece. Mas é difícil escutar, porque escutar dói, porque escutar nos obriga a rever escolhas, relações, histórias que construímos para nos proteger. Porque escutar pode significar reconhecer que a vida que levamos não é a vida que desejamos, que os papéis que interpretamos nos afastam da nossa verdade, que as máscaras que usamos nos impedem de respirar. Escutar é o começo de uma revolução silenciosa. É o momento em que você percebe que talvez esteja curando não para continuar sendo o mesmo, mas para finalmente permitir ser quem você sempre foi, antes de tudo. E nesse ponto, você começa a entender. A cura não é um evento, é um processo. É uma convivência contínua com a sua própria verdade. É um ir e vir, um ciclo, uma dança entre o que emerge e o que se dissolve. Haverá dias em que você vai se sentir pleno, outros em que vai parecer ter regredido. Haverá recaídas, dúvidas, medos antigos voltando à tona. E está tudo certo, porque curar não é nunca mais sentir dor. É aprender a não se abandonar quando ela vem.
é saber permanecer. A cura real não te torna invulnerável, ela te torna inteiro. E ser inteiro é aceitar que existem partes em você que ainda sangram, que ainda tremem, que ainda duvidam. É parar de exigir perfeição emocional e começar a oferecer presença. Quando você se oferece presença, algo começa a mudar. Não de forma mágica, mas de forma real. Porque a parte sua, que adoeceu por abandono, começa pela primeira vez a ser olhada, escutada, tocada. E esse toque, por mais sutil que pareça, é profundamente curativo. Porque ele diz: eu estou aqui, eu não vou fugir de mim. Talvez o que você precise hoje não seja de mais uma resposta, de mais uma fórmula, de mais um método. Talvez o que você precise seja de silêncio, de escuta, de verdade, porque só você sabe o que realmente sente. Só você conhece a sua história. Só você pode acolher o que viveu com a compaixão que ninguém mais pode oferecer. E é por isso que a cura está em você. Porque é em você que mora a dor. É em você que vive a verdade. E é em você que existe, ainda que adormecida, a força de se reencontrar. A primeira mentira que nos contaram sobre a cura emocional é que ela está do lado de fora. Que há alguém mais sábio, mais experiente, mais iluminado, que vai nos mostrar o caminho certo. Que existe uma técnica revolucionária, um protocolo infalível, uma prática capaz de dissolver instantaneamente a dor acumulada. E nós acreditamos, porque estamos cansados, porque queremos alívio, porque a ideia de que algo ou alguém pode nos tirar do abismo em que caímos é reconfortante. Então começamos a correr em círculos, de terapia em terapia, de livro em livro, de curso em curso, acreditando que, em algum lugar fora de nós, mora a resposta definitiva. E essa busca pode até ajudar no início, pode nos dar perspectiva, compreensão, ferramentas, mas cedo ou tarde surge uma frustração silenciosa, porque por mais que avancemos, algo permanece. Um vazio, uma dor difusa, uma sensação de que ainda estamos incompletos. E então nos perguntamos, será que ainda não encontrei o método certo? Mas a pergunta real deveria ser, será que eu estou realmente me encontrando nesse processo? Ou apenas tentando me consertar para caber melhor no mundo? A cura não é sobre aperfeiçoamento. Não é sobre se tornar uma versão ideal de si mesmo. Ela não está a serviço da performance nem da aceitação alheia. Ela é, na verdade, um processo de desaprendizado, de desconstrução, de retirada de camadas. A cura emocional começa quando a gente para de tentar ser o que esperam e começa a olhar com compaixão para quem a gente realmente é. E essa é uma das verdades mais desconfortáveis. Curar dói. Porque curar é se despir, é deixar cair os escudos, as defesas, os personagens, mas isso não vende bem. O mercado do autoconhecimento nos promete luz, paz, plenitude. Promete que, se você seguir os 5 passos certos, vai deixar de sofrer. Cria uma indústria de promessas rápidas para dores que são profundas demais para atalhos. E isso gera um ciclo cruel. A pessoa busca ajuda, encontra alívio temporário, volta a sofrer, se culpa por não estar evoluída o suficiente, busca mais uma técnica e repete o padrão. É uma espiritualidade de desempenho, onde você precisa provar que está melhorando o tempo todo, mesmo que por dentro ainda esteja sangrando. Essa busca incessante por cura perfeita esconde um medo profundo. O medo de olhar de verdade para a dor. Porque olhar para a dor exige silêncio, exige presença, exige coragem para sentir o que foi reprimido durante anos. Não há técnica que substitua isso. Não há fórmula que possa fazer por você o trabalho de sentar-se com a sua sombra e ouvir o que ela tem a dizer. Esse é o ponto cego da maioria dos processos de cura modernos. Eles querem levar luz à sombra sem permitir que a sombra fale. E a sombra fala.
Fala nas recaídas, fala na raiva que você não entende, fala na tristeza que parece não ter motivo, fala na vergonha que aparece do nada, fala no cansaço que não passa, fala nos relacionamentos que se repetem, fala no seu corpo, na sua pele, na sua respiração. E cada vez que você corre para mais uma técnica, sem ouvir essa fala, você reforça o abandono. Você se diz, de novo, que não é suficiente como é, que precisa se resolver logo, que não pode sentir o que sente. A cura verdadeira, ao contrário, começa no exato momento em que você desiste de se curar para agradar. Quando você entende que não existe um fim do sofrimento como objetivo, que existe sim uma forma mais honesta de viver com as dores, uma forma mais gentil de habitá-las. Porque, no fundo, a dor emocional só se transforma quando ela é acolhida, não quando é combatida. Quando você para de querer se livrar dela e começa a se perguntar o que ela está tentando revelar. Isso é o que ninguém te conta, que a cura emocional é um caminho solitário. Não porque você precise estar só, mas porque ninguém pode fazer por você esse mergulho. Você pode ter apoio, escuta, orientação, mas o processo real acontece dentro, no silêncio, na madrugada, no momento em que você se vê diante de si mesmo, sem distrações, sem máscaras. E é aí que algo começa a mudar, não por força, mas por rendição, não por controle, mas por entrega. A verdadeira cura emocional é menos sobre fazer e mais sobre ser. Ser presente, ser honesto, ser vulnerável, ser inteiro, mesmo em pedaços. E esse ser não se aprende em um curso, ele se descobre aos poucos, nos espaços entre as tentativas, nos momentos em que você se permite falhar, sentir, cair, porque nesses momentos você deixa de tentar se encaixar e começa a se encontrar. O paradoxo é que, quando você para de buscar a cura como um objetivo externo, ela começa a acontecer por dentro, em silêncio, em ondas, em pequenos movimentos quase imperceptíveis. É como se a dor, finalmente reconhecida, começasse a se dissolver aos poucos. Não porque foi eliminada, mas porque foi vista, porque foi amada, porque foi, enfim, escutada. Você não precisa de mais uma técnica para se consertar. Você precisa de permissão para sentir, de coragem para parar, de presença para escutar o que realmente está pulsando aí dentro. E quando você faz isso, quando você se vira para dentro com amor, com verdade, com humildade, algo muda. Porque a parte sua que esperava ser salva finalmente percebe que não está mais sozinha. E isso por si só já é cura. A cura não acontece quando você encontra o método perfeito. Ela acontece quando você para de se abandonar. Quando você percebe que não precisa mais correr, que o que dói em você não é defeito, é memória, é história, é humanidade, e que tudo o que sua alma realmente quer é ser tratada com verdade, com paciência e com amor. A dor assusta. Ela chega sem pedir licença, se instala sem explicação clara e toma conta dos sentidos como uma névoa densa que parece não querer passar. A primeira reação é querer que ela vá embora. A segunda é se perguntar o que está errado. E a terceira, muitas vezes, é correr. Correr para qualquer lugar onde ela não esteja. Mas o que quase ninguém nos ensina é que na dor há uma porta. E que essa porta não leva para longe dela, leva para dentro. Porque a dor não aparece para destruir, ela aparece para revelar. Ela é um convite, ainda que desconfortável, para olhar para o que foi ignorado por tempo demais. Nos ensinaram a temer a dor como se ela fosse uma inimiga, como se sentir fosse sinal de fraqueza, de descontrole, de falha. Nos ensinaram que devemos superá-la, vencê-la, neutralizá-la. Mas a dor não veio para ser vencida, veio para ser escutada. Cada dor emocional é uma mensagem, um grito da alma dizendo que algo em nós está desalinhado, esquecido, negado. E enquanto não houver escuta, ela continua.
ela insiste, porque não está tentando nos punir, mas sim nos acordar, nos lembrar do que deixamos para trás em nome da adaptação, da aceitação, da sobrevivência. É difícil acreditar nisso quando estamos em colapso. Quando a ansiedade invade, quando a tristeza paralisa, quando o corpo já não responde como antes. Mas é exatamente nesses momentos que o portal começa a se abrir. Não porque estamos prontos, mas porque estamos vulneráveis. E a vulnerabilidade, ao contrário do que pensamos, não é fraqueza. É acesso, é abertura. É o ponto onde as defesas caem e, finalmente, a alma pode ser ouvida. Só que essa escuta dói, porque nos obriga a olhar para tudo o que tentamos esquecer, porque exige coragem para permanecer no lugar onde tudo em nós quer fugir. A dor é como um espelho invertido. Ela nos mostra não quem queremos ser, mas quem nos tornamos na tentativa de agradar, de sobreviver, de caber. Ela nos obriga a encarar as máscaras, os pactos silenciosos, as concessões feitas em troca de amor, de paz, de pertencimento. E isso, no início, gera revolta, porque não queremos aceitar que traímos a nós mesmos, que nos abandonamos, que fizemos parte da ferida. Mas a cura começa exatamente nesse ponto. Quando deixamos de nos ver como vítimas e passamos a nos ver como protagonistas da nossa história emocional. É nesse ponto que o processo começa a se transformar. Quando você para de pedir que a dor vá embora e começa a perguntar o que ela quer te mostrar. Quando, ao invés de fugir, você se senta com ela, escuta o que ela diz, permite que ela exista. E ao fazer isso, percebe que ela começa a mudar de forma. A dor que antes parecia intransponível começa a se dissolver. Não por ter sido eliminada, mas por ter sido acolhida. Porque o que a dor mais deseja não é vencer você, é ser reconhecida por você. E então, algo acontece. Uma pequena abertura. Um espaço onde antes havia só peso. Uma respiração mais profunda, um pensamento mais calmo. Não é alívio completo, é sinal de que algo começou a se mover. E esse movimento, por menor que pareça, é sagrado, porque ele indica que você passou por dentro da dor, não por cima, que você a atravessou com consciência, com presença, com verdade, e quem atravessa, transforma. O que você sente não é um defeito, é um chamado. A dor que você carrega não é um obstáculo à sua evolução, é o caminho dela, porque é na dor que você encontra as partes suas que foram esquecidas. É na dor que você reconhece sua humanidade. É na dor que você se reaproxima do que é essencial. E esse reencontro é o que dá sentido ao processo de cura. Porque, no fundo, curar é voltar para si. Mas há um detalhe essencial. Essa travessia não é rápida, não é linear, não segue uma linha reta. Ela tem altos e baixos, avanços e regressos. Há dias em que tudo parece fazer sentido, e há dias em que a dor retorna com força total. Isso não significa que você está regredindo, significa que está indo mais fundo, que está acessando camadas mais antigas, mais profundas, mais verdadeiras. Isso exige tempo, exige paciência, exige amor. A impaciência com a dor vem da crença de que ela é inútil, mas e se a dor for, na verdade, uma mestra? E se ela souber exatamente onde te levar? E se, ao invés de tentar controlá-la, você decidir segui-la? Não cegamente, mas com respeito, com escuta, com humildade, porque quem escuta a dor com amor, aprende com ela, e quem aprende, cresce, integra, cura. Esse processo é íntimo, não pode ser comparado com o do outro. Cada um carrega sua história, suas feridas, seus aprendizados, e cada dor tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo, sua própria linguagem. O que funciona para um pode não servir para você. E tudo bem, a dor é pessoal, a travessia é única, a cura é sagrada. Por isso não se apresse, não se cobre por ainda doer, não se compare com quem parece ter superado.
Olhe para dentro. Escute o que a dor está tentando te dizer. Honre o que ela carrega. Porque ela só está aí porque você é importante demais para continuar vivendo longe de si. Há um momento, em meio à dor e ao colapso, em que surge algo diferente. Não é alívio, nem paz, nem entendimento pleno. É uma espécie de silêncio, um espaço em branco, uma pausa entre o desespero e a compreensão. Nesse instante, algo dentro começa a se mover, quase imperceptível. É o início do encontro com a verdade interna. Não a verdade que você aprendeu a contar para sobreviver, nem a que os outros esperam ouvir, mas aquela que ficou esquecida, sufocada, distorcida por trás de todas as versões de si que você construiu para caber. Esse encontro não é mágico, é desconcertante, porque ao olhar para dentro com honestidade, você se depara com partes que preferia não ver. Com ressentimentos, com ego ferido, com desejos silenciados, com culpa, com arrependimentos. É como abrir uma caixa antiga e empoeirada e se ver diante de cartas que nunca foram enviadas, palavras que nunca foram ditas, decisões que nunca foram tomadas. É confrontador, porque ali dentro não existe narrativa bonita, só existe o que é. E o que é pode doer mais do que o que foi imaginado. Porque a verdade interna não tem filtro. Ela não tenta agradar. Ela não mascara. Ela apenas é. E diante dela, não há mais desculpas. Não há mais personagens. Só resta você, nu, diante de si. E é nesse momento que começa a verdadeira transformação. Porque pela primeira vez, você para de brigar consigo. Para de fingir que é outro. Para de tentar se convencer de que está tudo bem quando não está. Esse processo exige coragem. Coragem para admitir que você se traiu, que ignorou sua intuição, que disse sim quando queria gritar não, que ficou quando já sabia que precisava ir, que aceitou migalhas porque não acreditava que merecia mais e, principalmente, coragem para perdoar. Para se perdoar. Porque só perdoando a si mesmo você poderá começar a reconstruir a conexão com a sua verdade. E essa reconexão é o coração da cura. A verdade interna não é algo que se descobre de uma vez. Ela se revela em camadas, às vezes num sonho, às vezes numa dor inexplicável, às vezes num choro que você nem sabe de onde vem. Cada gesto de escuta abre uma nova parte e, aos poucos, você começa a perceber que viver de forma verdadeira não é confortável. É libertador, porque exige que você deixe para trás tudo o que construiu para ser aceito, mas em troca te devolve a si mesmo. E quando você se reencontra, mesmo que por instantes, algo muda na forma como você se move no mundo. Você começa a se respeitar mais, a dizer não com mais firmeza, a colocar limites onde antes cedia, a escolher com mais presença. Porque agora você sabe como é o gosto de viver em desacordo com a alma e sabe também como é doloroso se afastar de si. Por isso, começa a escolher diferente, não para agradar, mas para permanecer fiel à sua verdade. Esse alinhamento interno começa a criar rupturas externas. Relações se desfazem, caminhos se bifurcam. O que antes fazia sentido já não vibra. E isso pode gerar solidão. Mas é uma solidão fértil, uma solidão onde pela primeira vez você não está mais se traindo, onde você pode habitar sua própria companhia sem precisar fugir dela. E isso, por mais doloroso que pareça, é um dos maiores sinais de que a cura está acontecendo. Você consegue ficar com você. Porque quem encontra a própria verdade, encontra também sua bússola. E com ela pode se perder, mas nunca se abandona. Pode cair, mas sabe se levantar sem se julgar. Pode sentir dor, mas não se recusa mais a escutá-la. Esse é o verdadeiro poder do autoconhecimento. Ele não te torna invulnerável, ele te torna inteiro. E ser inteiro é mais forte do que parecer bem. É mais valioso do que estar sempre certo.
é mais verdadeiro do que qualquer performance de felicidade. O reencontro com a verdade interna desmonta todas as mentiras que você acreditou sobre si mesmo. Que você era fraco, que era demais, que era insuficiente, que precisava se moldar, se esconder, se diminuir. Todas essas vozes vão silenciando à medida que a sua própria voz se fortalece. E essa voz é firme, é mansa, é clara. Ela não grita, mas também não se apaga. Ela apenas diz: eu estou aqui, eu sou você. E quando essa voz se torna mais presente, você começa a viver a vida com outro olhar. Um olhar que não busca mais aprovação constante, que não se compara com tanto desespero, que não se sabota com tanta frequência, porque agora existe uma âncora dentro. Um lugar seguro que não depende de ninguém. Um lugar onde você pode repousar mesmo nos dias mais difíceis, porque sabe que ali você não precisa fingir. E essa é uma das maiores curas que se pode viver. O alívio de não precisar mais fugir de si. A liberdade de não se esconder. A força de poder sentir tudo sem se perder. Porque agora você tem a si mesmo. E isso muda tudo. Porque quando a verdade interna desperta, ela não volta a dormir. Ela te acompanha, ela te guia, ela te sustenta. Mesmo quando tudo fora parece ruir, por dentro você permanece. Há um mito silencioso, mas persistente, que paira sobre a ideia de cura. A de que ela é um destino, algo que se alcança, um ponto de chegada onde tudo enfim se alinha, se acalma, se organiza. E esse mito nos faz acreditar que um dia acordaremos e tudo terá passado, que a dor se tornará memória, o medo desaparecerá e a paz se instalará como um estado permanente. Mas a verdade, dura e libertadora, é outra. A cura não é um lugar, é um caminho. E não é um caminho reto, curto ou previsível. É um trajeto cheio de voltas, paradas, recomeços e mergulhos profundos. A cura não se atinge, se vive. Esse engano de que a cura é um evento cria ansiedade em quem está no processo. Porque quando as dores voltam, a pessoa acredita que está falhando, que regrediu, que não fez direito. E isso gera um ciclo de autocrítica que só aprofunda a ferida. Mas as recaídas não são fracassos, são revisitas, são novas camadas que emergem à medida que você tem estrutura para acolhê-las. A dor não volta igual, ela volta com novas nuances, pedindo um novo tipo de escuta, uma nova forma de presença. E, se você puder ver isso, já está diferente, já está mais inteiro. A expectativa de uma cura definitiva, sem recaídas, nos faz perder a beleza dos pequenos avanços. A forma como, aos poucos, vamos aprendendo a respirar no meio do caos, a reconhecer os próprios limites sem culpa, a escolher melhor nossas companhias, a dormir com mais paz, mesmo que o mundo ainda esteja desajustado. Esses são os verdadeiros sinais de cura, discretos, silenciosos, profundos. Mas só são percebidos quando aceitamos que curar não é apagar a dor, mas aprender a andar com ela sem se perder de si. Nesse processo, algo essencial acontece: o nascimento da compaixão por si. Quando você entende que curar é um caminho, começa a ser mais gentil consigo, a se cobrar menos por estar bem o tempo todo, a acolher seus próprios processos com o mesmo cuidado que ofereceria a alguém querido. Porque a dor ensina, mas o autoacolhimento transforma, e é ele que permite continuar, mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar, porque você já não se abandona como antes. A cada passo nesse caminho, você vai percebendo que não está se tornando outra pessoa. Está voltando a ser quem sempre foi, antes das máscaras, das adaptações, das defesas. E essa volta não tem fim, porque a vida continua oferecendo desafios, perdas, rupturas. Mas agora você não vive mais à deriva. Você tem raízes. Você sabe quem é
mesmo quando se sente perdido. E isso muda a forma como você atravessa tudo. A dor não desaparece, mas ela já não te desmonta como antes. A cura como caminho também revela algo poderoso. A dor dos outros deixa de ser um mistério. Você passa a reconhecer no outro as mesmas batalhas que travou em silêncio. Passa a escutar com mais presença, a julgar menos, a oferecer acolhimento ao invés de correção. Porque quem caminha por dentro de si aprende que ninguém precisa de conselho quando está sofrendo. Precisa de espaço, de escuta, de presença, e isso só se aprende com a dor que você atravessou e não apagou. Esse processo contínuo de cura também traz uma liberdade rara, a liberdade de ser imperfeito, de não saber sempre o que fazer, de não ter respostas para tudo, de mudar de ideia, de se refazer, de recomeçar, porque a cura desmancha o ideal de controle e no lugar dele coloca o real. A vida como ela é, cheia de altos e baixos, de começos e términos, de luzes e sombras, e você aprende a dançar com isso, a estar com isso, a viver isso sem precisar que tudo esteja resolvido. E talvez essa seja a maior dádiva desse caminho, a possibilidade de se tornar um lar para si. Um espaço onde você não precisa se explicar o tempo todo, onde pode descansar mesmo sem ter tudo sob controle, onde pode sentir medo sem se julgar fraco, onde pode errar sem se condenar, um lar onde a verdade é bem-vinda, onde a dor pode ser acolhida, onde você pode ser você, com tudo o que sente, sem precisar se corrigir. Essa convivência com a dor como parte da vida não te torna pessimista, te torna inteiro, te torna verdadeiro, te torna humano. Porque, ao reconhecer sua própria vulnerabilidade, você se conecta com o que há de mais autêntico em você. E é essa autenticidade que cura, não por eliminar o sofrimento, mas por dar sentido a ele. Por fazer da dor uma ponte, e não um fim. A cura, então, deixa de ser uma meta e se torna um estilo de vida. Um jeito de estar no mundo, um compromisso diário com a própria verdade, com a escuta interna, com a fidelidade a si. E nesse compromisso você vai florescendo, mesmo em solo árido, mesmo com cicatrizes, mesmo sem garantia de nada. Porque florescer, nesse contexto, não é sobre beleza, é sobre resistência com sentido. E de repente você percebe, está vivendo. Não como antes, em função de expectativas, de papéis, de demandas externas, mas em função de algo que pulsa dentro. Um desejo real de existir com presença, com verdade, com amor. E isso é cura, a mais profunda, a mais legítima, a mais transformadora. Não porque terminou, mas porque segue a cada dia, a cada escolha, a cada respiração. Então chega um ponto em que você olha para trás e percebe, não foi uma técnica, um terapeuta, um livro ou um curso que te curou. Foi o seu próprio gesto de não desistir. Foi a sua presença nos dias mais escuros. Foi sua coragem silenciosa de continuar escutando, mesmo quando doía demais. A cura não veio como milagre, ela veio como processo, como presença, como decisão repetida, dia após dia, de não se abandonar mais. E isso ninguém te conta, porque isso não se ensina. Isso se vive, isso se sente na pele, nos ossos, na alma que se reconstrói aos poucos. Você não é o mesmo de quando começou. Ainda que doa, ainda que falte, ainda que oscile, há em você uma profundidade nova, um olhar diferente, uma escuta mais ampla, um respeito maior por quem você é. E, acima de tudo, há um compromisso, o de ser fiel à sua verdade. Esse é o maior presente do processo de cura. Ele não te livra da dor, ele te devolve a si. E quando você se tem de verdade, nada mais te paralisa como antes. Porque agora há um centro, há um lar interno, há um chão. Essa jornada não é para os impacientes. Ela exige entrega. Exige tempo, exige fé, não no sentido religioso, mas na capacidade de confiar no invisível, no que ainda não se manifestou,
mas já pulsa, no que ainda não se encaixou, mas já se revela. É essa fé que te sustenta nos dias de silêncio, nos dias de vazio, nos dias em que tudo parece estagnado, porque é nesses dias que o invisível trabalha, que a alma reorganiza, que a verdade se acomoda. A cura não grita, ela sussurra, e é preciso aprender a escutar esse sussurro. E talvez você perceba que o que chamava de cura era, na verdade, o seu retorno, o seu reencontro, a sua liberação de papéis, de pesos, de personagens que já não cabem mais. E esse retorno não é solitário, ele é sagrado. Porque ao se reencontrar, você também se reconecta com algo maior, com uma força que sempre esteve aí, mas que estava abafada pela pressa, pelo medo, pelo controle. Essa força é você, inteiro, vivo, honesto. Agora você sabe, a cura não vem de fora. Não depende de respostas externas, não precisa da permissão de ninguém. Ela mora em você, sempre morou, e tudo o que ela esperava era que você parasse de fugir, que você tivesse coragem de sentar, escutar, acolher. E você fez isso, está fazendo isso, a cada escolha que honra sua verdade, a cada não dito com firmeza, a cada lágrima não reprimida, a cada sim que vibra desde o centro do seu peito. Por isso, hoje, não se cobre por estar curando devagar. Celebre por estar curando com verdade, com presença, com humanidade. Esse é o único caminho que transforma, que limpa, que liberta. Você está no caminho certo, não porque está tudo resolvido, mas porque você não está mais se traindo. E isso é, talvez, o maior sinal de que a cura já começou e que ela veio para ficar. Se esse vídeo tocou algo em você, se despertou uma memória, uma sensação, uma lágrima, compartilha nos comentários. Me conta, o que dentro de você ainda pede cura? Que parte sua ainda espera ser escutada? Vamos juntos abrir espaço para essas verdades, porque cada partilha é uma semente de cura coletiva. E às vezes, dizer em voz alta já é metade do caminho.